Iria saudar a todos com a paz do Senhor. Hoje vamos abordar o tema: qual é a diferença entre o verdadeiro Evangelho de Cristo e o falso Evangelho, o anátema. Segundo encontramos na carta de Paulo a Gálatas, no capítulo 1, do versículo 6 ao 8, diz assim: Maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, os anuncie outro evangelho além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Então, o que podemos entender com esta afirmação de Paulo? Quero começar falando do falso evangelho. Segundo essa afirmação do apóstolo Paulo, podemos entender que alguns homens, naquela época que Paulo escreveu aos Gálatas, estavam transtornando o evangelho de Jesus. E o que é transtornar? O que significa? Significa modificar, desorganizar, atrapalhar, perturbar. Podemos perceber que isto tem acontecido nos nossos dias, onde muitos líderes evangélicos manipulam e torcem as escrituras de acordo com seus próprios interesses. Fazem campanhas da prosperidade, alguns fazem blocos de carnaval, com a desculpa de que assim vão evangelizar. Jesus nunca ensinou que imitando as práticas mundanas seria método de evangelização. Jesus nos disse que nós somos a luz do mundo. Como poderemos então imitar as trevas? Vamos ver lá no livro de Jó, no capítulo 14, no versículo 4, o que ele diz: Quem do imundo tirará o puro? Como pode práticas mundanas ser exemplo para os que são fiéis a Jesus e ao seu evangelho? E o que temos visto em muitas igrejas, cultos com músicas em ritmos de samba, rock, funk e etc. Danças, coreografias, balé, muita coisa que não temos nenhuma base bíblica para isso, para essas coisas que têm sido feitas, dizendo que estão adorando a Deus. Não podemos encontrar isso nas Escrituras. Então, podemos perceber que está havendo uma falsificação do Evangelho de Jesus. Fazem isso em nome de Deus, mas Deus não aprova essas práticas. Um falso pregador só prega o falso evangelho. E Jesus nos ensinou isso no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, do versículo 22 e 23, quando ele disse assim: Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizávamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente: Nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Podemos perceber então que o falso evangelho também tem sinais. Os falsos pregadores também operam sinais, prodígios e maravilhas. E isso o Senhor afirmou quando disse que nunca vos conheceu, que eles deveriam se apartar dele. Não podemos nos enganar, irmãos, com milagres, curas, maravilhas, manifestações, achando que por isso é o verdadeiro evangelho que está sendo pregado. Então, nós não encontramos na Bíblia nenhum exemplo
do que acontece hoje dentro das igrejas. E o resultado de tudo isso são igrejas repletas de ímpios. Agora quero falar sobre o verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo, tomando por base o livro de Atos, o capítulo 3, no versículo 19, onde diz assim: Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Sem arrependimento verdadeiro, não há conversão. O princípio do Evangelho de Cristo é o arrependimento. O Evangelho verdadeiro tem que pregar arrependimento e também a obediência e compromisso com os mandamentos do Senhor Jesus. O verdadeiro Evangelho produz a transformação no coração do homem, o novo nascimento, como Jesus ensinou no livro de João, no capítulo 3, versículo 3, onde o Senhor Jesus diz assim: Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Então podemos destacar 3 características do verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo. Ele produz um arrependimento genuíno no coração do pecador. Sendo assim, a pessoa tem a experiência do novo nascimento. Em consequência disso, passa a produzir bons frutos e não tem prazer na iniquidade. Precisamos anunciar o verdadeiro Evangelho de Jesus. Que esse seja sempre o nosso compromisso, irmãos. Fiquem na paz do Senhor Jesus.